Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo vence com reservas, mas o Bahia foi muito prejudicado pela arbitragem, a gente vai falar sobre isso. O resultado, vejam só, não sei se eu tô otimista, mas ajudou o Grêmio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Impossível tirar esse jogo do contexto da arbitragem, porque o Flamengo venceu mais uma e tudo mais, e vinha de um jogo em que a arbitragem foi muito problemática naquele empate contra a Chapecoense. Por questões de protocolo, inclusive, erros básicos da arbitragem, né? Enfim, todo mundo sabe, né? O Gabigol partindo de trás do meio-campo, a assistente marcando antes de deixar o jogo ser complementado, enfim, entre outros problemas que a gente acompanhou naquele jogo, e aí o Flamengo saiu com um empate, perdeu 2 pontos diante da lanterna do campeonato. Precisava se recuperar e enfrentavam um adversário igualmente desesperado para tentar sair da ponta de baixo da tabela e venceu, mas venceu sob um certo contexto. Como, por exemplo, um pênalti marcado no primeiro tempo que, nossa, impressionante, porque o Vinícius Araújo, ele marca a penalidade quando o Diego tenta a bicicleta, em que a bola bate nitidamente no peito do jogador do Bahia. Só que o mais surpreendente é que, obviamente, o VAR recomenda a revisão, ele vai no vídeo e mesmo assim confirma a penalidade. Então, assim, eu estou muito curioso por esse diálogo, por alguma imagem que ele deve ter visto mais esclarecedora, porque no ponto de contato que a gente vê no replay, a bola bate aqui. E a regra, inclusive, se alterou para que até a manga de camisa, como uma referência, né, gente? Não levem ao pé da letra a manga de camisa, né? Porque senão a manga vem até o cotovelo, os caras acham que ali também não é pênalti. Não. A manga de camisa, mais ou menos assim, ó, para dar essa referência, ó. Aqui, nessa junção, também não é infração. Eu acho que isso confundiu mais do que esclareceu. Mas, enfim, pela nova regra da FIFA, bateu aqui, não é penalidade, só a partir daqui. Mas a bola bate aqui, né? E mesmo na revisão ele confirma a penalidade. Ali o Gabigol faz o seu 100º gol com a camisa do Flamengo, abre o placar e obviamente isso muda o ritmo, né? Dita o ritmo do jogo. O Bahia já estava fechado, foi para tentar se defender, continuou nessa pegada, mas saindo atrás é mais difícil, tem que sair um pouco mais. E o Flamengo mesmo muito desfalcado, né? Sem vários titulares, na verdade titulares que começaram a partida apenas 3, né? O Davi Luiz, que jogou demais em apenas o primeiro tempo, mas jogou muito. Eu já sabia que isso aconteceria, né? Que ele sobraria aqui no futebol brasileiro. Sem nenhuma arrogância na análise, né? Só porque a gente imagina que esses caras que atuam com muito nível na Europa, quando eles chegam aqui, eles sobram realmente. O Davi Luiz, o Gabigol, evidentemente, e tem mais um que eu tô esquecendo, o Andréas Pereira, claro, que fez o terceiro gol, inclusive, um belíssimo gol, e que tem jogado muito, muito realmente com a camisa do Flamengo. Mesmo com o time oscilando, assim, é uma das boas notícias de 2021. Enfim, ali sai o primeiro gol e aí tem um outro lance ainda no primeiro tempo que, digamos que interfere no jogo. Claro que é a expulsão do Matheus Bahia. Só que essa eu entendo como correta. Primeiro porque não é uma expulsão, é um lance de cartão amarelo. Como ele já tinha, o lance, o carrinho por trás que ele dá no Kennedy, é um lance de cartão. Então ali, obrigatoriamente, você tem que aplicar o cartão amarelo. Se ele já tem, a consequência é a expulsão. É claro que a expulsão ela se torna grave, né? Porque ainda no primeiro tempo você deixa o time com um a menos. Agora eu não posso questionar uma falta para cartão amarelo. E aí, sinto muito, né, se a consequência é uma expulsão. Claro que isso também interfere no jogo, ainda mais com o Flamengo já vencendo por 1-0, tem essa expulsão, e aí vem o segundo tempo, entra o Michael no lugar do Kennedy, o Renato tem essa possibilidade, né, de elenco, faz outras alterações, como por exemplo a entrada do Bruno Henrique. Claro que isso facilita, obviamente, né, você ter jogadores dessa magnitude para poder reforçar o teu time na segunda etapa. E aí tem a expulsão do Diego com o Rossi, cara, que coisa incrível. Porque assim, é óbvio que a gente condena qualquer tipo de violência, tá? Vou falar isso antes de qualquer coisa. Mas eu fico me colocando no lugar dos dois jogadores. Eu acho que o Rossi foi desleal, e aí, para muitos, justifica pelo fato do Bahia estar sendo prejudicado pela arbitragem, aí o cara fica revoltado e tudo mais. Tá bom, né? É um argumento, mas eu acho que aquele cotovelo proposital no rosto de um companheiro é desleal. E aí eu fico me colocando no lugar do Diego.
Se você tá ali numa disputa teoricamente leal e o cara vem com o cotovelo aberto para atingir o seu rosto. É difícil segurar a onda naquele momento. É claro que a gente não vai aqui, digamos, exaltar a atitude do Diego, mas eu fiquei me colocando no lugar dele ali. Você tá. Porque o Diego também não tem nada a ver com a arbitragem ter errado a favor do Flamengo, como errou contra no jogo contra a Chapecoense. Vocês estão me entendendo? Como, claro, que eu também entendo quem pensa que, poxa, se o Diego tivesse um pouquinho mais de calma, o Rossi, obviamente, seria expulso pela revisão do VAR, usando o cotovelo. Quer dizer, imaginamos, né? Imaginamos que se o VAR trabalhasse direitinho e o árbitro visse a cotovelada intencional, só o Rossi seria expulso. Só que vai segurar a cabeça quente ali na hora, né? É difícil, é difícil. Tomando uma cotovelada, e aí, claro que a reação foi desproporcional, né? Pelo calor do jogo, ele vai lá e segura o Rossi pelo pescoço. É óbvio que ele tinha que ser expulso, né? Vamos deixar bem claro aqui, os dois foram bem expulsos, mas foi uma ação e uma reação, né? Bom, aí fica o Bahia com 2 a menos e o Flamengo com 1 a menos. O jogo fica mais aberto e aí o Andréas Pereira faz o terceiro gol. Com isso, o Flamengo chegou a 57 pontos, né? 11 atrás do Atlético Mineiro. E é claro que o Flamengo está com a cabeça em Montevidéu, no Uruguai, o Palmeiras também, mesmo assim está usando o brasileiro para dar uma amadurecida no seu time, conseguiu definir algumas situações interessantes, no caso o Palmeiras, o Flamengo também, né? A gente imagina que o time também já esteja praticamente encaminhado. Só que agora, né, vai ser muito difícil, porque a coisa começa a funilar. Tem essa necessidade de recuperar o Arrascaeta, pelo menos, né, focar para que ele esteja pronto no dia 27. Resta saber se ele vai conseguir voltar um pouco antes ou só no dia 27. E aí talvez tenha esse risco do ritmo de jogo, aquela coisa toda, mas não dá para prescindir, obviamente, de um jogador tão fundamental como o Arrasca, né? Ainda mais numa partida de 90 minutos. Ali o cara vai até no sacrifício, né? E o Flamengo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos que o problema é que o Galo não tá tropeçando, né? Então, assim, só para pontuar aqui que em termos de título eu realmente não acho que o Atlético seja ameaçado. É só para registrar que esses dois adversários, especialmente, até porque já descolaram dos demais, né? Fortaleza, que é o quarto, tem 49. E o Flamengo, que é o terceiro, tem 57. 8 pontos à frente. E aí depois o Palmeiras com 58, 10 pontos atrás do Galo. E o Galo tá lá na frente, né? Impressionante. 73% de aproveitamento. É incrível. Mas Flamengo e Palmeiras, que são, respectivamente, ou Palmeiras e Flamengo, segundo e terceiro colocados, vão decidir a Libertadores da América. Então esses três times ali têm possibilidades grandes de serem campeões ainda nessa temporada. Que reta final a gente vai acompanhar. E falando da ponta de baixo da tabela, coloquei na manchete do vídeo que o placar foi bom pro Grêmio. Um pouquinho, uma pitadinha de otimismo aí, porque o Bahia estacionou nos 36 pontos. Se ele tivesse empatado, iria a 37. Se tivesse vencido, iria a 39. E hoje, o Bahia é o primeiro time fora da zona. O Grêmio, que venceu o Fluminense na rodada, tem 29. Ou seja, ele estava a 6 pontos do Santos, só que o Santos venceu. Então ele ficou 7 do Bahia. Se o Bahia tivesse empatado, pelo menos, ele ficaria 8 pontos, tanto do Bahia quanto do Atlético Goianiense. Se o Bahia tivesse vencido, ele ficaria 8 pontos do Atlético Goianiense, que hoje tem 37 pontos. Então, o Grêmio está só a 7 pontos do primeiro fora da zona. Porque o Sport perdeu, o Juventude venceu, foi a 33, venceu o Inter, o Bahia perdeu 36 e o Atlético Goianiense também perdeu 37. O São Paulo empatou 38. E o Santos ganhou, foi a 38 e passou o São Paulo em número de vitórias. Todo mundo ali tá a perigo, gente. Eu acho que tá, eu vou repetir, acho que tá encaminhado para esses 4 últimos aqui, Chape, Grêmio, Sport e Juventude, mas tem muita coisa para acontecer. E vai depender, obviamente, dessa sequência de Bahia e Atlético Goianiense, só que se eu tô colocando o Bahia e o Atlético Goianiense, que tem 36 e 37 pontos, quem tem 38 também tá no páreo. No páreo para tentar fugir, né? Que é o caso de São Paulo e Santos. E aí Ceará tem 39. Tá muito disputado, assim como Cuiabá também tem 39. Tá muito obrigado. Essa reta final para escapar do rebaixamento também promete. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, é sempre muito importante, vai dando teu like aí, eu volto na próxima. Tchau!